Olá, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Novamente, com muita alegria, chegamos até vocês, dando continuidade ao nosso estudo sequencial, cronológico, da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje, o mês de outubro de 1859. Nesse mês e ano em questão, a Revista Espírita contém 8 artigos que iremos aqui apresentar, fazer algumas abordagens doutrinárias para vermos a grandeza dessa tarefa de Kardec e quanto aprendizado doutrinário. Kardec vai começar a Revista Espírita de outubro de 59 com um artigo muito interessante: Os Milagres. E é um artigo marco na Revista Espírita. Por que eu digo isso? Porque o tema Os Milagres, Kardec vai abordá-lo de forma recorrente na Revista Espírita. Mas este é o primeiro artigo onde Kardec vai se debruçar nessa temática dos milagres. Então é um marco na Revista Espírita. Veremos mais adiante que ele vai abordar exaustivamente essa questão dos milagres, porque era um tema, repito, muito recorrente. A palavra milagre, era uma palavra muito utilizada, citada, para se referir a esses fenômenos espirituais, esses fenômenos produzidos pelos espíritos. E Kardec vai, desde esse primeiro momento, desde esse artigo marco, já vai colocar, digamos, os pingos nos is, a fim de que possamos entender o verdadeiro sentido da palavra milagre, por que foi utilizado e em que sentido, após o estudo da doutrina espírita, nós devemos entender esta palavra. Então, é um artigo muito importante. Esses artigos que inauguram temas na Revista Espírita, embora não esgotem, porque Kardec voltará quando esses temas são realmente importantes, fazem parte desses pontos relevantes do Espiritismo, mas quando ele é tratado pela primeira vez aqui na revista, nós gostamos de fazer questão de chamar de um artigo marco, porque está iniciando uma discussão sobre um tema importante. E aqui é interessante que nós vamos ver como é que nasceu a ideia de Kardec tratar desse assunto. Nós vamos ver que sempre tem um fato, um episódio, uma circunstância que faz com que Kardec aborde este tema e outros, e muitos deles depois são levados até as obras básicas, o Pentateuco de Kardec. Daí a Revista Espírita sendo este grande laboratório do Pentateuco de Kardec. Assim está se dando com a questão dos milagres. Kardec vai fazer referência a um artigo, um texto publicado pelo Sr. Mathieu, onde ele vai, nesse artigo, defender e dizer que havia testemunhado muitos fenômenos de escrita direta. Lembrando que há pouco tempo nós abordamos essa questão da escrita direta, quando os espíritos, sem a interferência direta de um médium, sem a mão, sem o médium segurando um lápis, uma caneta, ou se utilizando de uma prancheta, os espíritos fazem com que um texto, normalmente curto, uma mensagem curta, apareça numa folha de papel. Então, é um fenômeno muito interessante, que nós já tratamos, repito. E o Sr. Mathieu defende, diz que testemunhou vários fenômenos de escrita direta, e Kardec diz que isso é muito importante, porque tanto ele, Kardec, quanto o Sr. Mathieu, Kardec diz: somos homens de ciência, éramos incrédulos e agora passamos a acreditar. Então veja Kardec fazendo uma referência a ele próprio, um homem de ciência, de lógica, de razão, de fé racional, o que seria muito importante para a codificação espírita, que está alicerçada nessa racionalidade e nesse bom senso. Então Kardec, lembramos, quando inicia o contato com as mesas girantes, ele é ainda muito incrédulo, ele sente a necessidade de
testemunhar as mesas girantes, tentar afastar eventuais fraudes, outros fatos que estivessem motivando, e depois de esgotar tudo, pôde perceber que havia inteligências ocultas, os espíritos por detrás dos fenômenos. Então esse papel de um homem de ciência, muito importante para o codificador. E ele faz referência que o Sr. Mathieu também era. Então, dois homens de ciências, incrédulos, e agora, a partir dessa evidência dos fatos, contra fatos não há argumentos, reconhecem a intervenção, a ação dos espíritos, este mundo oculto que o Espiritismo nos revelou. Mas Kardec, neste artigo, ele vai pedir, inclusive, vênia ao Sr. Mathieu para discordar do título, por conta dessa palavra, um milagre. Porque nós sabemos que a palavra, diz Kardec, né, a etimologia da palavra, milagre, diz algo admirável, coisa extraordinária. Mas o uso comum, sobretudo no campo religioso, trouxe para essa palavra um outro sentido, a desvirtuou, trazendo um sentido de ser um ato de Deus, um ato divino que derrogaria, iria em oposição às leis da natureza. Então Kardec vai citar isto e naturalmente que ele vai discordar e ele vai explicar que o verdadeiro sentido da palavra milagre aqui tem que ser esse sentido, a etimologia da palavra é algo admirável, um fato extraordinário, mas não um ato do poder divino que estaria derrogando leis da natureza. Os homens, as criaturas humanas, começaram a usar este sentido, digamos, mais divino para a palavra, porque não entendiam os fatos. Naturalmente que olhavam um fenômeno para eles inexplicável e chamavam isto de um milagre. Às vezes uma cura, uma movimentação de um objeto, um fenômeno como a escrita direta, que de repente num papel em branco aparecia um texto, uma mensagem, sem que ninguém ali tivesse tocado ou escrito algo. Então, naturalmente que isso, para muitos, era chamado de um milagre. Não, isso é um ato produzido por Deus que estaria derrogando as suas próprias leis. E Kardec vai demonstrar que não. Que, na verdade, são fatos que estão alicerçados em leis naturais, que nós desconhecemos. O fato de desconhecermos não significa que essas leis não existam. Por isso que com o progresso da humanidade, a vinda do Espiritismo, foi para nós um levantar o véu para que nós pudéssemos entender essas leis divinas desconhecidas. A ação dos espíritos, né, que é uma das forças da natureza, a lei dos fluidos, também muito importante para entendermos muito desses fenômenos, esses fluidos espirituais dispersos no mundo espiritual, onde os espíritos podem movimentar com o pensamento, com a vontade, usando também os próprios recursos fluídicos para produzir muitos fenômenos até então incompreendidos. Kardec faz a citação de fatos que aconteceram na Idade Média, que as pessoas eram rotuladas de feiticeiros, bruxos, porque produziam fenômenos à sua volta e como não havia uma explicação e faziam isso fora da proteção da religião dominante, aquilo era tido como algo muitas vezes ou demoníaco, ou se dentro deste aparato religioso era tido como um milagre. Então muitas pessoas que produziam esses fenômenos naturais, distantes do aval da igreja, eram tidos como feiticeiros, foram queimados vivos. E Kardec diz, mais recentemente, já não havendo mais a fogueira, essas pessoas eram rotuladas de loucas e encaminhadas aos hospícios, quando na verdade eram médiuns. Muitos médiuns foram e ainda são encaminhados a esses locais, rotulados de loucos, muitas vezes taxados de determinadas doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, que existe. Muitas vezes existe a esquizofrenia, nós estamos descartando, mas muitas vezes são pessoas médiuns que mantêm esse contato com a espiritualidade e recebem esta identificação equivocada e naturalmente todo um tratamento também equivocado.
Então Kardec faz esta abordagem, fala, portanto, do Espiritismo, que vem nos revelar, portanto, essas leis naturais, essas leis criadas pelo próprio Pai, criadas por Deus. O fato de nós estarmos excluindo este conceito divino da palavra milagre, diz Kardec, em nada diminui a grandeza de Deus. E Kardec diz aqui, nem me cabe neste momento questionar se Deus pode derrogar as suas leis e produzir algo que vá contra elas. Isto é do campo da teologia, diz Kardec. Não estamos discutindo isso. Mas o fato é que esses fenômenos que acontecem não são derrogações das leis de Deus. São causados dentro dessas leis que nós desconhecíamos. E aí nós vamos ver também, isso não tira a grandeza, a perfeição de Deus, porque Deus criou leis perfeitas. Leis perfeitas, leis justas, portanto, aí está a grandeza de Deus. Então, quando nós dizemos assim, um fenômeno de um grande porte, uma cura, um fenômeno espiritual, um objeto que se projeta no espaço, sem que haja apoio ou sustentação, nós, quando dizemos que está dentro de uma lei que nós desconhecíamos, que é admirável, mas que é um fato natural, nós não estamos em nenhum momento desmerecendo a grandeza de Deus. Pelo contrário, o Espiritismo nos apresenta em O Livro dos Espíritos a grandeza, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que criou leis perfeitas, que desconhecíamos, agora conhecemos e passamos a entender esses fenômenos. Kardec chega até a citar, é interessante, né? Chega a citar fatos famosos, por exemplo, de São Cupertino, que fazia levitações, e aí Kardec diz, na época dele, né, de Kardec, o médium Daniel Douglas Home, que produzia levitações de corpos sólidos. E hoje nós entendemos como acontecem esses fenômenos, essas levitações, as mesas que se movem, deslocamento de objetos, e isso muito bem explicado pelo Espiritismo, quando o Espírito, portanto, utiliza esses fluidos, às vezes do médium, ectoplasma, recursos fluídicos da natureza, dele próprio, e impregna o objeto, dando-lhe uma vida fictícia, e o objeto passa a responder à sua vontade, conforme está em O Livro dos Médiuns. Então nós passamos a entender o fenômeno, passamos a entender a questão da levitação, quando, por exemplo, o próprio espírito, a pessoa encarnada, através desta ação espiritual, esta ação fluídica, que anula momentaneamente e sob controle a lei da gravidade, para que a pessoa possa levitar. Então vamos entendendo estes fenômenos como Jesus caminhou sobre as águas, e isso não tira também a grandeza de Jesus. Em nenhum momento o Espiritismo vai colocar em dúvida a grandeza do Pai e a grandeza do nosso irmão mais velho, do governador espiritual da Terra, de Jesus. Mas saímos da ignorância, diz Kardec. Saímos desse campo da superstição, das fantasias, dos mitos, e passamos agora verdadeiramente a compreender como é que esses fenômenos, esses fatos se dão. Kardec cita a aparição de Salete, que é aquela aparição de Maria na montanha de Salete, nos Alpes franceses, para duas crianças, em 1846. Depois nós tivemos mais duas aparições de Maria, atribuídas a Maria, que seriam em Fátima, em Lourdes, em datas posteriores. E aí fala, não, é um milagre. É um milagre no sentido, é um fato admirável, é um fato belo, é um fato que não passa despercebido, mas hoje, à luz do Espiritismo, uma aparição espiritual de Maria ou de um outro espírito, já estudamos aqui nos textos anteriores da Revista Espírita vários fatos de aparições. Aliás, Kardec diz isso, essa repetição dos fatos, inclusive, afasta esse caractere de milagre, porque o milagre, nesse sentido religioso, divino, seria algo isolado, insólito, que aconteceria assim, muito raramente. E quando os fatos começam a se repetir, aparições, curas, perde
caractere de milagre também. Ou seja, se nós podemos reproduzir diante de determinadas circunstâncias e determinadas pessoas produzem esses fenômenos, é porque há uma lei por detrás disso, que permite que aconteça. Então agora, o Espiritismo nos explica tudo isso. Então essas aparições espirituais, sem retirar a grandeza, o respeito, se de fato o Espírito de Maria de Nazaré apareceu, e para essas duas crianças, por exemplo, de Salete, é algo que a doutrina espírita é como perfeitamente plausível, possível. Temos, repito, vários fatos análogos, semelhantes de espíritos que aparecem em determinadas circunstâncias, mas hoje entendendo como é que este fenômeno se dá. E isso fez com que Kardec fosse esse artigo marco, e depois diversos artigos da Revista Espírita, Kardec vai estudando a fundo essa questão, e ele então reservaria para a última obra da codificação do Pentateuco, a obra Gênese, na sua segunda parte, os milagres segundo o Espiritismo, onde em 3 capítulos ele vai abordar essa questão de forma magistral. Capítulo 13, caracteres dos milagres, onde ele vai abordar essa questão que nós falamos aqui. Depois no capítulo a respeito dos fluidos, para a gente entender como é que os espíritos mobilizam, movimentam esses fluidos para produzir essa diversidade de fenômenos. E vamos também concluir no capítulo 15 as curas, os milagres atribuídos a Jesus, e Kardec vai ali explicando através dessas leis agora reveladas pelo Espiritismo, como é que Jesus produzia aqueles fenômenos sem que isso lhe diminua em importância, em grandeza para nós, o Espírito puro, modelo e guia. Então vejamos como o Espiritismo é belo, porque a gente entende todas essas ações, mas em nenhum momento diminuímos a grandeza de Deus e a grandeza de Jesus. Então recomendamos, inclusive, para quem está nos acompanhando, que vá até a obra Gênese para estudar esta segunda parte em complemento a este artigo, mas um artigo muito importante, repito, um artigo marco a respeito dessa temática dos milagres. No segundo artigo, Kardec vai abordar também a respeito do magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Nós vimos na Revista Espírita de outubro de 58, Kardec falando do magnetismo reconhecido pela ciência, pela medicina, né, e pela Igreja. Claro que não de forma unânime, isso é importante, mas Kardec cita que o rei Oscar da Suécia, problema de saúde, e os próprios médicos, por não conseguirem tratar e cuidar daquele problema, recomendam a ele esse tratamento magnético, fluídico, do magnetismo, da imposição de mãos. Inclusive, este é um artigo marco também, porque é a primeira vez que Kardec, na Revista Espírita, vai utilizar a palavra passes, que muitos, já vi alguns estudiosos, alguns adeptos do Espiritismo dizer que Kardec, que era uma criação posterior a Kardec, a palavra passes. Inclusive, conheci uma pessoa de uma determinada casa espírita, onde ela disse que na casa que ela frequentava não tinha passes, porque o dirigente disse que nas obras de Kardec não tinham. E nós vamos ver que na Revista Espírita Kardec vai citar e vai usar aqui pela primeira vez a palavra passes, passes magnéticos, e inclusive conforme a tradução, o tradutor, no Livro dos Médiuns, quando trata um pouco da mediunidade de cura, também em algumas traduções às vezes aparecerá uma vez ali a palavra passes, vai depender um pouco do tradutor, mas na Revista Espírita de forma exuberante, de forma a se repetir. Kardec vai falar de passes magnéticos, e hoje nós entendemos como é que isto se dá. Então Kardec fala, inclusive, nesse artigo de outubro de 58, reconhecido pela Igreja, quando o abate Marote, numa cartilha, num curso elementar de iniciação cristã, faz referência ao magnetismo, que conforme nós já estudamos, é uma ciência irmã, é uma doutrina que antecedeu ao Espiritismo, mas que abriu caminho para muitas coisas que o Espiritismo veio nos ensinar. O Espiritismo deu continuidade e ampliou esse entendimento a respeito do magnetismo, ou
dessas questões, agora que nós usamos a palavra mais fluídica, né? Ou dentro da física quântica, tudo é energia em estados diferentes. E Kardec fala então o reconhecimento do poder judiciário, porque foi um caso em que um jovem que tinha parcos conhecimentos de magnetismo, mas já tinha ouvido falar, ele vai jantar num hotel e lá ele pega o sobrinho do maître do hotel e vai magnetizá-lo. E isso vai causar no sobrinho desse funcionário, desse maître do hotel, crises nervosas persistentes. Pelo que eu li aqui, parece que vai causar também momentos em que ele vai adormecer sem que conseguisse ser despertado, mas principalmente essas crises nervosas. E isso acaba rendendo um processo na justiça. E o tribunal que julga o caso nomeia 2 peritos para avaliar a situação. E eles vão analisar e perceber que essas crises que o sobrinho do maître sentiu, que a vítima sentiu, ela não há uma causa assim, física que justifique. Então eles vão concluir, sem entender muito bem como é que se dá a ação do magnetismo, mas os peritos vão concluir que foram passes magnéticos, magnetismo, que causaram essas crises nervosas. Inclusive vão condenar o jovem a pagar custas do processo, multa de 25 francos, nós até anotamos aqui, e perdas e danos para a vítima de 1.200 francos. Isso então, Kardec diz que isso é um marco, é algo importante, porque é a justiça reconhecendo o efeito, a ação e o efeito do magnetismo, dando ganho de causa à vítima que sofreu esses efeitos negativos, sem controle, por uma pessoa ali imprudente que fez o uso desses recursos magnéticos sobre ele. Então Kardec faz questão de citar isso na Revista Espírita. E Kardec vai explicar um pouco a respeito desse magnetismo e vai pontuar essa questão que os peritos chegam à conclusão, mas sem muito bem entender essa questão. Mas o foco principal aqui foco principal do artigo é justamente a justiça, né? Reconhecendo. Kardec fala então dessa ciência formal reconhecendo, né? Os peritos no processo, mas ele faz uma distinção, são individualidades. E aqui fazendo um paralelo, é importante quando nós nos referimos, por exemplo, a gente fala assim, a ciência já investigou e avalizou a reencarnação. A ciência já descobriu e avalizou o intercâmbio, a mediunidade. Então, nós temos que tomar cuidado porque são individualidades. Às vezes um cientista, um grupo de cientistas que estuda a reencarnação, como Ian Stevenson e outros, ou que estudam a mediunidade em laboratório, através de monitoramento cerebral, verificam qual a área do cérebro está sendo acionada durante um transe mediúnico e percebem que não foi a área da criatividade e da imaginação, portanto concluem que foi uma interferência externa que produziu um texto, uma frase, uma ideia, ou seja, a ação dos espíritos. Mas não podemos dizer que foi a ciência de forma unânime, não é a ciência formal, ainda são individualidades que, em nome da ciência, atestam no entendimento deles a viabilidade, a veracidade científica da reencarnação, do intercâmbio, etc. Mas ainda não podemos dizer que é a ciência formal, porque isso, para dizermos que a ciência confirma a reencarnação, o intercâmbio, teria que haver uma unanimidade. Ainda não há. Ainda são individualidades espalhadas, um estudo aqui que conclui, outro acolá, um cientista ali. Mas, naturalmente, com o progresso do tempo, não tenho dúvida que no futuro teremos, num futuro distante, talvez, ou não, esse reconhecimento formal da ciência dentro dessas leis divinas. Né? Conforme a gente falou dos milagres, são leis divinas. Reencarnação, intercâmbio, etc. Então, Kardec destaca isso, que é importante. Para a época, foi uma conquista muito importante. Kardec, no outro artigo também muito bom, chamado Os Médiuns Inertes. É um artigo também que ele pega como referência do senhor Brosset, e vai, onde este artigo ele vai
meio que colocar o médium, a pessoa, em segundo plano, ou praticamente sem importância num fenômeno mediúnico, porque o artigo vai dizer que quando os espíritos escrevem, por exemplo, a psicografia, esse autor ele chega a dizer que o mais importante ali é o instrumento, é o objeto, que o médium é descartável. Por isso que ele chega a chamar de médiums inertes, fazendo uma referência aos objetos, aos instrumentos, que os espíritos poderiam se utilizar desses instrumentos e dispensar o concurso do médium. E ele, inclusive, instiga Kardec a responder essa questão e Kardec, naturalmente, que vai refutar essa tese. E hoje, com tanto conhecimento na área da mediunidade, após as obras de Chico, que tanto esclarecimento trouxeram para nós, né? Nós temos também, claro, que a base sempre no livro dos médiuns, mas os espíritos trazendo recentemente informações adicionais, fiéis a esta base de Kardec, nós passamos a entender, e Kardec vai falar, inclusive, a respeito disso, da importância do médium, que existe o médium mais ativo, o médium mais passivo, e que instrumento é instrumento. O instrumento é o acessório, né? É um acessório. O principal, naturalmente, aqui no campo físico, é o médium. E por detrás, os espíritos. Quando nós falamos de médium ou mediunidade, nós estamos falando de intermediário, um intérprete, como diz Kardec. O médium é um intérprete. E em muitas faculdades ou fenômenos mediúnicos, há a presença do médium, no fenômeno mediúnico. Mas em alguns fenômenos espirituais, pode ser dispensada a presença do médium. Então aqui cabe nós distinguirmos isso. Então, primeiro, fenômeno mediúnico, o médium. O objeto é acessório, a caneta, o papel. O importante é o espírito trazendo a ideia e o médium. Kardec até cita que seja pela psicografia, como intérprete, ele diz seja um médium falante, seja um médium auditivo, seja um médium vidente, né? Seja um médium muitas vezes de dupla vista, ele está sendo intermediário. Então, o médium é importante. Essa conexão através, né, do perispírito, a mente produzindo um fenômeno mediúnico. Então, não há como colocar o objeto sendo maior do que o médium. Então, os fenômenos mediúnicos têm os espíritos e o médium encarnado, trazendo para nós ações inteligentes ou de efeitos físicos, quando o médium está cedendo o seu ectoplasma, o seu fluido magnético animal, para que um fenômeno, movimentação de objeto, uma materialização, por exemplo, possa acontecer. Então, Kardec vai destacar e vai mostrar a importância do médium. E hoje nós sabemos que o médium é uma figura importante, né? Que a mediunidade saudável, fiel a Jesus e a Kardec, ela é muito importante. Ter conhecimento de como acontece, ser um bom instrumento na mão da espiritualidade. Né? E é claro que há momentos e há mediunidades onde há uma participação mais ativa, né? E às vezes menos ativa do médium. Kardec cita a psicografia mecânica, onde na parte intelectual há uma participação menos ativa do médium, né? O braço movimenta sozinho, o médium pode estar pensando em outra coisa, né? Kardec diz que o movimento do braço precede a ideia. Às vezes o médium nem sabe o que está escrevendo e o braço ali mecanicamente se movimentando. O médium pode às vezes estar olhando para o lado, conversando com uma pessoa sobre um outro assunto e o braço mecanicamente escrevendo, né? E porque ele tem essa predisposição. Agora existe a psicografia intuitiva, onde o médium agora, pelo contrário, primeiro ele recebe a ideia, então está mais ativo, há uma participação maior, ele recebe a ideia, conforme a experiência, ele vai distinguindo melhor a sua ideia, a ideia do espírito, então ele participa mais ali com mais intensidade da comunicação, e ele, portanto, vai fazer o filtro, vai captar a ideia e na intuição vai usar das suas ideias, da sua palavra, do seu jeito de escrita, mas tentando ser o mais puro possível, trazendo a mensagem do Espírito
com mais pureza possível, embora sempre exista um grau de animismo, porque sempre está o médium ali como intérprete. No mais ativo, no menos ativo, está ali o médium. Então, interferir o mínimo possível. Sempre haverá um grau de animismo. Mas os bons médios são esses que vão interferir minimamente sem adulterar e contaminar a mensagem proveniente da espiritualidade. E isso é com o tempo, com a experiência, com o conhecimento, com a moralização, que atrai os bons espíritos, as boas sintonias. Então, Kardec faz essa distinção. Embora eu queira fazer aqui um parênteses, existem os fenômenos espirituais, ou seja, provocados pelos espíritos, sem o concurso dos médiuns. Nós temos na literatura espírita muitos fatos. Curas diretas. Na revista Espírita veremos o Dr. Demer produzindo curas diretas. Há casos de aparições sem a necessidade do médium. Os agêneres, por exemplo, que nós já estudamos, o espírito aparece, toma uma forma material, tangível, vivencia um pouco de tempo aqui conosco, às vezes conversa com o encarnado, participa de uma cena, de um fato, e ninguém cogita de ser espírito. Então vemos desobsessões que acontecem no mundo espiritual, André Luiz descreve. Então há fenômenos, escrita direta, às vezes também pode ser produzida. Então há fenômenos que os espíritos aproveitam a presença do médium para que isso se dê de uma forma mais rápida e fácil, talvez, e permita a nossa participação. Sempre que os espíritos podem contar com o nosso concurso, eles aproveitam, porque é um aprendizado para nós também. É uma forma de nós trabalharmos juntos com a espiritualidade. Então, se tem um médium de efeitos físicos, cedendo ectoplasma, os espíritos querem produzir uma materialização, uma aparição, eles poderão se utilizar. Vão recomendar que o médium fique em recolhimento, como existiam as reuniões de materialização. Então, podem produzir com o concurso do médium. Mas nós sabemos que há casos de aparições espirituais que os espíritos vão usar recursos próprios, recursos fluídicos próprios, recursos fluídicos da natureza. No livro Nosso Lar, André Luiz, quando visita o atual marido, o companheiro de sua esposa que ficou aqui na Terra, ele vai buscar recursos da natureza, recursos próprios, para poder curar, ajudar a curar aquele atual marido da sua ex-esposa. E ali não há a falha de nenhum médium encarnado participando. É claro que tudo com permissão de Deus. Então vejamos que o espírito detentor do conhecimento, sobretudo os espíritos mais elevados, eles podem prescindir do médium e produzir, sim, fenômenos espirituais, desde que sejam necessários, úteis, com a permissão de Deus. Nós já comentamos também isso, que há um limite nas ações, há uma ordem divina para que não haja uma balbúrdia. Mas, então, distinguimos fenômenos espirituais produzidos diretamente pelos espíritos, utilizando dos próprios e dos recursos fluídicos da natureza, ou fenômenos mediúnicos com a participação do médium, e onde eles se utilizam desses recursos fluídicos do médium. Agora, quando é um fenômeno de ação, um fenômeno normalmente inteligente, onde há uma mensagem, uma ideia moral, uma instrução, uma psicografia, não há, por exemplo, uma psicografia, na psicografia, naturalmente é um médium segurando o lápis ou a caneta para produzir. Mas, às vezes, o espírito pode, se necessário, produzir uma escrita direta sem a presença do médium. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que há as duas possibilidades. Há, inclusive, um texto futuro de Kardec que nós vamos estudar, dos fenômenos sem a participação do médium. Então, é possível. E acontece muito esta ação oculta dos espíritos sobre o mundo corpóreo, sem que haja uma participação direta ou indireta dos médiuns. Havendo o médium e os espíritos querendo produzir um recurso fluídico do médium, e certamente eles poderão aproveitar, mas a ausência do médium não é impeditivo para que eles possam produzir alguns fenômenos, desde que seja necessário e útil. Mas aqui neste artigo é importante que Kardec vai refutar essa ideia de Brassot, porque ele coloca o médium como algo de quinta categoria, que o instrumento seria melhor que o médium, mais importante que o médium, naturalmente, que aí houve uma inversão de valores total. O Kardec diz que o médium, quando ele participa, conforme dissemos, dos fenômenos mediúnicos, ele é uma peça importante, uma peça vital,
ele aprende. O médium que desenvolve a mediunidade, que estuda, que se moraliza, é para ele uma abençoada oportunidade de progresso e de se tornar um bom instrumento na mão da espiritualidade, naturalmente. E nós vamos ter aqui também na Revista Espírita, que já começamos em julho de 59, os boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Aqui é do mês de setembro de 59. Naturalmente que é extenso, tanto que nós vamos ver que futuramente na Revista Espírita Kardec vai abolir, por conta do espaço enorme que toma aqui da revista, mas enquanto ainda temos esses boletins, a gente usa, né, para as nossas reflexões, porque Kardec é um ponto que me chamou a atenção, porque a Sociedade Parisiense é uma sociedade de estudos. E para a gente ver o quanto eram profundos esses estudos de Kardec, não era superficialidade, não era uma leitura rápida. Kardec faz assim, consta da ata lá. Fizeram observações microscópicas e analíticas de um texto publicado na Revista Espírita de agosto de 59 sobre a escrita direta. Então me chamou a atenção a expressão. Analítico, uma análise profunda e microscópica dos detalhes, palavra a palavra, nas entrelinhas. Então, quando nós estamos estudando, estamos lendo um livro em casa, estamos no grupo de estudo, dirigente, quando a gente se propõe a estudar, seriamente, então de forma microscópica e de forma analítica. Então, achei interessante essa característica que Kardec dava ao estudo da sociedade parisiense, né? Vemos a prudência de Kardec, ele fala que recebe uma comunicação na Sociedade Parisiense sobre o repouso dos espíritos, mas ele diz que é uma mensagem sem clareza e ele sem precisão, e ele refuta. Olha o bom senso de Kardec. Refuta. E aí, François Arago, esse espírito que nós já citamos, inclusive, uma comunicação aqui, que estava ali auxiliando, vai mencionar que isso foi permitido para desenvolver o bom senso do grupo, de avaliar as respostas. Então, às vezes, em grupos mediúnicos, os benfeitores permitem comunicações de espíritos que estão ali mistificando, de espíritos que estão querendo enganar, para que isso sirva de aprendizado para o grupo. Aquele grupo que aceita tudo que vem do mundo espiritual, não para fazer uma análise analítica e microscópica das comunicações. É importante na mediunidade esta análise, esta criticidade daquilo que provém do mundo espiritual, para que o dirigente possa, junto com os médios, olha, isso aqui é plausível, isso não é, isso fere a doutrina, não fere, isso aqui acho que é um espírito brincalhão, esta comunicação, tem que haver esse bom senso. E às vezes os benfeitores permitem, porque é amadurecimento, aprendizado para o grupo, para o médium, para os seus componentes, né? Então a Sociedade Parisiense não ficou isento disso, e Kardec habilmente percebeu que aquela mensagem não tinha qualquer relação com o espiritismo, né? A gente vai ver que diversas comunicações que acontecem na Sociedade Parisiense, espontâneas ou evocações, que depois vão constar da Revista Espírita. Então Kardec fala, recebemos a comunicação de Lamennais, vai constar de uma futura publicação. Então nós vamos ver quanto material, quantas mensagens espirituais obtidas na Sociedade Parisiense, né, e que constarem e vão constar dos nossos estudos subsequentes da Revista Espírita. Kardec traz um caso acharam lá vários cadáveres de um local que estava escondido, uma coisa estranha. Kardec queria evocar os espíritos, ou um espírito envolvido com tudo isso, para tentar esclarecer aquilo, e São Luís não recomenda. Olha o bom senso de São Luís, olha, isso é um fato recente, envolveu muitos crimes, a situação ainda não está bem resolvida, melhor não mexer com isso. Então olha só o critério, né, de São Luís, a gente achar que pode evocar qualquer espírito a qualquer hora, e muitas vezes essas evocações irresponsáveis podem trazer problemas. Vinculam-se espíritos a nós, muitas vezes não moralizados, muitas vezes maus, e depois não vamos conseguir nos libertar deles tão facilmente. Então, por isso que aprendemos com o Espiritismo a importância desse critério, do cuidado. Hoje as comunicações são mais espontâneas, embora não se descarte, em casos pontuais, uma evocação, mas em grupos mediúnicos, na casa espírita, com maturidade, com experiência, que eles sabem muito bem lidar com isso. Às vezes consulta-se o guia espiritual da reunião. Aqui São Luís falou, não mexa com isso, que talvez os espíritos ainda não estejam prontos, ainda o fato está muito vivo, as coisas não foram resolvidas, não mexa com isso. Algo que me chamou a atenção. E uma mensagem de Swedenborg,
que vai chamar Kardec de velho amigo, ou meu velho amigo. Tá? Espíritos que se conheciam do passado. E Swedenborg vai reconhecer algumas falhas, né, na sua doutrina, que falhou em alguns pontos, né? A humildade do espírito, que errou em vida e depois reconhece e vai retificar, né? E aqui, alguns artigos rápidos antes da gente encerrar. Tem uma Sociedade Espírita no século XVIII, perdão, que fez referência no boletim da sociedade, mas que Kardec depois faz um texto à parte, para dizer que surgiu um artigo, é citado um artigo que em 1788 já existiam sociedades, grupos de pessoas que lidavam, cuidavam com as comunicações espirituais. Então veja que o Espiritismo não criou nada. São forças da natureza, leis divinas, fatos que sempre aconteceram. Então não foi com a doutrina espírita que surgiu pessoas estudando os fenômenos espirituais ou fazendo um contato com os espíritos. Kardec diz que já existia uma sociedade que cuidava, que fazia este diálogo, este contato com os espíritos. O Espiritismo não criou, né? E Kardec chega a dizer que é insinuado que houve uma interrupção de 1788 até 1853, quando começam esses fenômenos intensos, massivos, lá com as irmãs Focas, depois por todos os 4 cantos do mundo, na Europa, as mesas girantes, chamando a atenção da humanidade, porque estava na iminência de vir o Consolador prometido. Mas Kardec diz que não, que há dados históricos, fatos de 1818, de 1800, onde consta não houve uma interrupção dos fenômenos espirituais, mas que a partir de 1853, de forma planejada e organizada, houve uma massificação dos fenômenos com o propósito de preparar a vinda do Espiritismo, com certeza. Né? Kardec vai citar aqui uma comunicação também que está relacionada a isso, as mesas volantes. Há um artigo em que diz que na Sibéria, em 1831, as pessoas testemunharam essa movimentação das mesas, então não era um fenômeno inédito na Europa a partir de 1853. Então, mais uma vez, Kardec, inclusive o autor do artigo, estava menosprezando Allan Kardec, dizendo que o pai, o chefe do espiritismo, que se diz o criador das mesas girantes e tudo mais, e Kardec disse que não, em nenhum momento Kardec disse, eu disse isso. Muito pelo contrário, disse que esses fenômenos sempre existiram, não é invenção moderna. O espiritismo simplesmente tirou o misticismo, a superstição, conforme vimos agora há pouco nos milagres. Né? O espiritismo simplesmente mostrou como acontece, por que acontece, qual a mensagem que está vindo a partir dos fenômenos, mensagens de cunho moral e instrutivos, né? Então Kardec, que o artigo diz que Kardec se dizia o chefe do espiritismo, acreditava ter envolvido o table moving, o movimento das mesas, e Kardec nunca disse isso, né? E então a gente percebe que em outros textos esses fenômenos espirituais, inclusive de mesas girantes, aconteceram em tempos recuados, para mostrar que é uma lei da natureza, a interferência dos espíritos no mundo corpóreo, chamando a nossa atenção para essa realidade espiritual, que nós somos uma realidade espiritual, um espírito com um propósito maior de vida, com um objetivo, não estamos no corpo por acaso, né? E Kardec cita também um artigo chamado Senhora Emily de Girardin, que o nome dela, na verdade, era Delphine de Girardin, escritora, poetisa francesa, inclusive, tem uma mensagem espiritual dela, a desgraça real, ou a verdadeira desgraça do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec faz questão de trazer porque consta que ela, algumas vezes, fez uso desse intercâmbio com os espíritos através das pranchetas, buscando orientações, ideias para a literatura. Ela era escritora, uma inspiração de ideia, então mantinha esse intercâmbio com os espíritos. E Kardec disse que as pessoas costumavam chamar de loucos aqueles que tinham esse contato com os espíritos. Ele fez questão de mostrar que pessoas conhecidas, que pessoas inteligentes, pessoas de renome na sociedade mantinham e acreditavam nesse intercâmbio espiritual. Portanto, não se tratavam de pessoas ignorantes, de pessoas loucas, de pessoas que estivessem fora do juízo das suas faculdades mentais, né? Porque, repito, este intercâmbio entre vivos e os desencarnados é uma realidade. E por fim, para encerrar, palestras familiares de além-túmulo, Kardec traz uma comunicação muito interessante, que inclusive nós vamos citar aqui algumas perguntas, né, do pai Crepin, porque Kardec viu no jornal
uma notícia dessa pessoa que morreu, e ele era muito avarento, muito apegado à posse, ao ouro, inclusive de uma avareza tal que ele tinha 9 casas, mas ao final da vida ele foi morar quase que de favor com um casal e pagava a eles uma quantia ínfima para que eles, né, ou para que o casal o alimentasse. Então era uma pessoa que fazia questão de ter bens, de riqueza, ouro, amontoar, mas era tão avarento que não gastava nem consigo e nem com os outros. Então chega no mundo espiritual, Kardec o evoca, naturalmente o espírito recém-desencarnado ainda estava em processo de intenso sofrimento, sentindo saudade do seu ouro, da sua riqueza, ele diz preso à terra. Quando nós temos esses apegos, as nossas ambições, os nossos sonhos são meramente materiais, ocorre a desencarnação, nós ficamos presos. Nós ficamos atados, às vezes, ao corpo, atados aos ambientes terrestres, aquilo que nós damos um valor exagerado, o que não significa desdenhar. Né? O corpo merece a nossa gratidão, nosso cuidado. As posses materiais, se fizermos um bom uso, é uma bênção, uma oportunidade de fazer o bem, mas é o apego. Ele tinha o apego. Interessante que ele ele dizia assim: não posso mais tocar meu ouro, contá-lo, guardá-lo. Eu sofria porque eu tinha a volúpia, chama aqui a volúpia de tocar os meus tesouros, o meu ouro. Eu achei interessante que volúpia tinha um prazer intenso de tocar. E trazendo para a nossa atualidade, quantas pessoas de hoje, preocupadas só com o ter, com o possuir, desgastam-se, usam todos os seus recursos vitalistas apenas para as questões materiais. Conheço pessoas que são assim. A volúpia, o prazer delas é o quê? Pegar o extrato no fim do mês e ver lá o saldo aumentando mês a mês. Olhar sua relação de bens e ver que está crescendo de patrimônio mês a mês. A pessoa fica feliz. Às vezes nem gasta, às vezes a pessoa é até avarenta mesmo com ela própria. Ou muitas vezes gasta consigo, mas não gasta nada com o próximo, para ajudar as pessoas, para fazer o bem. Então o prazer da pessoa é olhar o extrato, é ver inclusive há livros nisso, amontoe o seu primeiro milhão, junte 5 milhões. Então há pessoas que estabelecem isso como meta. Não, eu quero olhar para o meu extrato, enquanto eu não tiver 1 milhão, 500 mil reais, 1 milhão de reais, é a volúpia, ela vem aumentando. Trabalha, se desgasta, só busca isso na vida. O espiritual e o moral fica secundário. Então é uma vida pobre, do ponto de vista do verdadeiro sentido da nossa vida, da nossa reencarnação. Então é um relato de um espírito que falava dessa volúpia. Quantas pessoas com essa volúpia do prazer material, a volúpia do ouro, a volúpia de ver o corpo, cuidar de forma doentia do corpo. Porque nós temos que cuidar do corpo, mas de forma doentia. É o apego. E esse é o grande problema, né? E esse espírito então sofria muito no mundo espiritual, preso ao ambiente terrestre. Muitos ficam presos aqui às chamadas regiões umbralinas, onde eles não são espíritos necessariamente maus, mas são espíritos ignorantes, espíritos presos às sensações, aos prazeres, e que não conseguem se desvincular. Estão vinculados aos ambientes, à casa, ao ouro, onde está a sua riqueza. Ele diz que visitava suas casas, suas posses, então não consegue se libertar. Morre, mas não se liberta. A morte, a desencarnação, né, é um fenômeno, sim, a morte é um fenômeno biológico, mas não consegue desencarnar, libertar-se. Filomeno de Miranda estuda isso, morrer e desencarnar. Morre biologicamente, mas não desencarna, fica preso às coisas da terra. Muitos. Então, cuidado com o apego, com os valores que nós, o peso distorcido que nós colocamos nos valores das coisas. Cuidar do corpo e do espírito, viver no mundo sem ser do mundo, como já dizia Jesus, mas, como disse Jesus, buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais você irá acrescentar. Então a meta prioritária nossa é espiritual, é moral, é uma reflexão que todos temos que fazer, porque a matéria exerce um atrativo, um fascínio por nós. E ele é interessante, esse espírito, que ele, embora reconheça isso em sofrimento, ele não se arrepende. Ele disse: ainda não me arrependi, porque ainda a volúpia, o desejo de tocar, de possuir, era muito grande no mundo espiritual. Ele ainda não estava, ele estava entendendo a sua situação, mas estava nesse processo de despertar e se arrepender, que às vezes não é de imediato. Às vezes o espírito precisa de tempo para meditar, refletir, até que ele se arrependa. E já vimos, o arrependimento é um marco importante para que o espírito comece uma nova trajetória espiritual. Kardec pergunta sobre uma nova reencarnação, ele diz: não sei, que é um espírito ainda em sofrimento.
Os espíritos em sofrimento, ainda em dificuldades, ainda sofridos, não têm esse alcance, essa dimensão de uma próxima reencarnação, como é que vai ser. Muitas vezes são os benfeitores que vão promover esse planejamento, esta vinda, porque não tem a cuidado mental, não tem maturidade, equilíbrio. Outros se arrependem, são socorridos, estudam, modificam-se, adquirem maturidade, porque se progridem no mundo espiritual e depois vão poder participar em alguma medida do seu planejamento reencarnatório de sua volta ao cenário terrestre, agora para reparar o mal feito. Né? E no caso dele, é interessante que Kardec consulta São Luís Espírito sobre a situação dele. Né? E diz que ele havia pedido, é um espírito inexperiente que pediu a prova da riqueza e faliu. Muitos pedem a prova da riqueza e acabam falindo pelas facilidades que a riqueza propicia. E ele faliu na prova da riqueza e agora em sofrimento no mundo espiritual. Né? São Luís fala um pouco do prejuízo da avareza, aquelas pessoas que não gastam nem consigo, só querem acumular, acumular e vivem às vezes de forma miserável como ele, só para acumular. E muitas vezes ou gastam só consigo e não promovem o bem à sua volta, não ajudam nenhuma pessoa. E São Luís diz que essa segunda situação é pior, que a primeira, quando a pessoa acumula e vive como miserável, é uma louca, está enferma. E aquele que não, que tem dinheiro, gasta consigo, mas é egoísta, não ameniza a dor alheia, este é um espírito realmente doente, é uma situação mais grave. Né? E São Luís, então, faz essas observações. Né? Então, aqui mais um alerta para nós, mais uma reflexão sobre o apego. A gente tem que avaliar o nosso grau de apego das coisas materiais. Aonde nós estamos colocando a nossa felicidade. O que é essencial, o que é secundário para nós. O que nós entendemos como verdadeira propriedade, verdadeiro tesouro do Espírito. Jesus já nos alertou. O Espiritismo refaz esse convite para que a gente possa entender que o prioritário na nossa vida é o espiritual, embora a matéria faça parte. Mas é o apego, esse apego doentio, é o egoísmo, é o orgulho que vai nos trazer sofrimento. Se temos recursos, usar para a sobrevivência, né? E usar, e aqui inclusive ele fala que ganhou de forma desonesta o dinheiro, que muitas vezes ele explorou, roubou, e sabemos que pela lei de causa e efeito, devolver centil por centil. Então todo o dinheiro desonesto é compromisso diante da própria consciência e da lei de Deus. Se temos o dinheiro honesto, que a gente possa usar com serenidade, com espiritualidade, usando também para amenizar as dores dos nossos irmãos de caminho. Um alerta muito importante dessa comunicação espiritual. Né? Então, eis aí as lições da Revista Espírita de outubro de 59, sempre valiosas e oportunas para nós. Muito obrigado e até o próximo estudo. Fiquemos em paz.